deste computador. Pronto, a partir de agora, vou sorrir, vocês estão sendo gravados. Agora eu vou me pedir para ser anfitriã. Agora vai ser um tal de indicar o anfitrião. Aí, amor, eu ia tocar e parou. Tem alguém com som ligado aí, eu vou pedir para colocar. Acho que é Maura, que está com o som vazando. Mas não tem problema não, tá, gente? Eu não estou chamando atenção, não. É só porque eu já estou gravando aqui. Agora eu estou dentro do meu celular, vou pedir para gravar também. Vai, bebê. Configurações da reunião. Não, não é isso. Play. Pronto, já está gravando. No celular está gravando, parece que vai gravar na nuvem. E aqui no computador vai gravar dentro do computador. Eu tenho 2 arquivos, ok? Bom, deixa eu começar com vocês, então. Primeiro, bom dia, seja bem-vindo para quem... Você não consegue o quê? Ouvir no computador? Tem alguém falando lá no grupo? Não consigo te ouvir no computador e não consigo desligar o som do meu celular. Ô, Maura, você tem fone, não? O som do seu celular eu desligo aqui. Eu vou reivindicar de novo. Não tem problema, não. Ó, eu vou reivindicar recuperar o anfitrião. Pronto, agora eu sou anfitriã aqui do... Os dois estão gravando, então... Eu sou anfitriã e eu consigo apagar seu áudio, abaixar seu áudio, tá? Aliás, eu desativo de todo mundo, mas quem quiser manifestar, aqui, beleza. Meninos, a gente está começando do zero. A primeira aula foi uma apresentação desta pessoa. Para quem não me conhece, meu nome é Joice. Eu sou instrutora de fotografia há 10 anos, ou seja, eu faço isso que eu amo há 10 anos, que é dar aula de fotografia para gente iniciante que nunca viu nada na vida. Existem até fotógrafos que fazem aula comigo, amigos, pessoas que gostam do meu trabalho, porque eu sou designer gráfico. E sendo designer, eu também trago outras coisas além da fotografia. Um bom fotógrafo, ele pode ser bom simplesmente, mas se ele for um designer ou qualquer profissão que agregue algum valor, o trabalho dele explode. Eu sou o contrário. Na faculdade eu tive matérias, né, cadeiras de fotografia, e aí agora eu sou fotógrafo. Ai, gente, Jo é a melhor professora de contagem. Ah, que bonitinho, Matheus. Muito obrigada. Vamos lá, Matheus foi meu aluno, mas é profissional da área, trabalha comigo. Bom, eu vou começar aqui com vocês, então, eu vou pedir o seguinte, a primeira regrinha que a gente vai fazer, para eu ajudar vocês com equipamentos, eu não estou aí para apertar os botões da câmera com vocês. Eu sei falar botão, mas de câmera eu falo botão, tá bom? Eu vou pedir para vocês fazerem para mim, lá para o nosso grupo, que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o grupo da turma presencial aqui, essa aula vai ser gravada e disponível, porém, a gente tem um grupo que eu dou essa mentoria, dou essa assistência para vocês, e o negócio é o seguinte, eu preciso ver a câmera de vocês, eu preciso enxergar essa parte da lente aqui, essa parte da frente, e eu preciso enxergar esses botões, muita calma se você não tem essa câmera, tá? E eu preciso enxergar esses botões, é com ela desligada mesmo, eu preciso da frente, da vista superior e da parte da lente aqui. E se tiver alguma configuração, tipo aqui, ó, o nome, algum botão, a minha está tampando com o frufru dela, ó, a minha é uma Sony. O Matheus é igual o Jamilson, são os meus seguidores. Gente, eu tenho 2 seguidores, o Matheus e o Jamilson. E aí, eu tenho aqui, olha, essa informação. Eu preciso disso, então façam para mim uma foto da foto, pode ser com o celular, não preocupa não, mas eu preciso ver os escritinhos. Essa aqui, gente, é uma câmera, uma compacta de super zoom, também chamado de bridge. Falaremos depois sobre ela. A outra câmera que eu vou mostrar para vocês, é uma câmera reflex que troca a lente. Ela já começa ela é uma câmera de entrada, ela não é uma câmera profissional. Vamos dizer que o motor dela ainda não é uma Ferrari, tá bom? Essa é uma câmera... Eu quero quem tem uma dessa aqui, a Cris tem uma T5, a minha é uma T3i, e a da Cris eu sei que é T5, que ela já me falou.
eu preciso ver isso aqui. Se você souber o nome da sua câmera, manda para mim. Se estiver na caixinha, manda a foto da caixinha. Eu preciso ver essa parte e a vista superior. E para quem tem compacta, eu sou apaixonada por compacta. A minha ficou ali me fotografando. Peraí. Meu quarto é um estúdio de trabalho, de dança. E aí, quando eu não estou dançando, eu estou fotografando, eu estou no computador, fazendo as 3 coisas que eu gosto de fazer. E aqui quem tem, deixa eu tirar do pezinho do tripé, essa é uma compacta, que eu também sou apaixonada. Para quem não sabe, eu sou basicamente especialista em compacta, porque tem 10 anos que eu pego nessas meninas. Então, gente, acho que até manual em japonês eu sei ler. Porque a lógica é a mesma. Então, quem tem uma compacta vai fotografar, por exemplo, o nome da câmera e a frente dela. A parte de cima eu preciso que fotografe. E eu preciso que fotografe também essa parte aqui da frente. Eu vou interromper a gravação do meu celular só porque eu acho que ele não está gravando a minha tela. Só um instante, por favor. Agora que eu me dei conta que ele não está gravando o que eu estou falando com vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair da reunião. Eu vou sair da minha tela, daqui a pouco eu volto como aluna. Agora eu volto de novo. Isso, me manda lá no grupo, que aí mais tarde eu vou entrar. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Eu preciso colocar a tela para gravar. Se eu gravar só do jeito que tá, vai gravar só minha voz em tela preta, agora que eu lembrei disso. Bom, eu vou solicitar ser uma anfitriã, reivindicar anfitrião. Para você mandar a foto da sua câmera. A sua não precisa, não. Aliás, manda assim que para o pessoal ver. A gente está gravando. Eu acho que eu fiz errado aqui. Eu vou encerrar. Não consegui encerrar. Vai ficar desse jeito mesmo. Eu vou ter que falar com vocês pela telinha pequena. Eu devia ter gravado primeiro o computador e depois o celular. Tá na bênção. Eu vou começar aqui, então. Eu vou dar prioridade de... Pronto. Eu vou ficar falando meio dropada assim, mas o importante é o que que vocês estão vendo. Amanhã eu resolvo esse problema. Estudei ontem para isso e não dei conta hoje. Eu fiz o modus operandi ao contrário. Bom, vamos começar aqui. Eu dei uma apresentada básica nos 3 tipos de câmera. Existem câmeras para mais, que são as câmeras profissionais. Existe a câmera que ela não tem o visor óptico. Depois eu vou falar sobre câmera. Eu vou mandar para vocês um tutorialzinho explicando um infográfico explicando quais são os tipos de câmera. Então, não preocupa com isso. Eu disse que eu sou especialista em câmera, porque se vocês olharem aqui, ó, lá na tela, lá de cima, gente, o que tem de câmera fotográfica aqui na minha casa, fora as outras da coleção, porque eu vou ganhando ao longo do tempo, e os meus alunos vão me doando e eu vou aprendendo também. Toda câmera, a lógica dela é muito parecida. Por que eu estou falando de câmera bem no início da aula? Porque ela é a nossa ferramenta. Então, se fosse um presencial, a primeira coisa que a gente vai fazer eu estou olhando para o lado assim, porque eu estou olhando para vocês na tela, tá? Primeira coisa que eu vou fazer coloca a câmera em cima da mesa que eu quero ver seu equipamento. Ok, porque a partir do seu equipamento é que você vai poder fotografar. Eu vou dar um exemplo claro do que significa um equipamento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho 2 canetas, uma grossa e uma fina. As 2 são azuis. As 2 são da mesma cor, não do mesmo tom. Uma é grossa, outra é fina. Ou seja, o que eu consigo fazer com uma grossa é um traço mais grosso. Então, eu demoro menos a preencher um desenho. A fina é um traço mais delicado. Quando eu peço para vocês me mostrarem a câmera de vocês, é só para isso. Não tem problema. Eu sou apaixonada com compacta, amo mesmo. A minha marca é uma câmerazinha estilo compacta e que eu gosto muito de verdade. E a ideia aqui, olha, é que a gente saiba qual pincel que a gente está trabalhando, tá bom? Então, como eu estou acostumada a dar aula presencial e essa é a minha primeira turma virtual desde o início,
Provavelmente eu vou ficar lembrando. Ah, o neném ali! Que bonitinha! Ei, neném! Então, gente, provavelmente eu vou fazer muita associação com coisas do meu passado de aula, né? Para aula virtual. Eu vou compartilhar agora a minha tela e a gente vai começar entendendo a parte. Eu já falei só um pouquinho sobre câmeras, mas eu vou mostrar umas coisinhas para vocês. E agora a gente vai falar uma coisa aqui. Eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat, ou falar quem puder. Se meus alunos não valem, não. Se vocês sabem o significado da palavra fotografia. Alguém sabe? Meus alunos que fez aula não valem, não. Olha, oi? A etimologia, esqueci agora o que é fotografia tem a ver com escrever, né? Escrever na foto, né? É mais ou menos. Não é isso ainda, não, mas foi ótimo. Você já acertou 50% do tema aqui. Alguém mais se arrisca? Quem é fotógrafo pode falar também, gente. Gaste o seu conhecimento. Vou pôr meus anéis para ver se eu consigo trabalhar com eles. Eu tô tão gente dentro de casa que eu vim da aula, eu me arrumo, eu me produzo, eu passo até perfume, é sério. Que a gente está 1 ano dentro de casa. Alguém mais quer falar ou eu posso mostrar? Ninguém? Ninguém sabe quem é ex-aluno pode falar agora? Não, porque você não fez aula. Tô brincando, pode falar assim. O que significa fotografia? Foto diz respeito à luz, grafia, desenho. Então, é registrar um desenho com a luz. Isso, muito bom. Essa palavra, tem as definições, depois eu mando para vocês alguma coisa, mas como... Eu tenho a colinha de 2016 aqui, ó. Ai, que bonitinho! Então, para a gente poder pensar assim, já que a gente está aqui no computador, olha o que a gente vai fazer. A gente vai no Google. Vocês estão eu comecei a compartilhar minha tela. Vocês estão vendo ou não? Não, né? Não. Compartilhar. Agora vocês estão vendo a minha tela. Então, eu vou rapidinho aqui e vou colocar assim, fotografia, significado. Bom, a arte ou processo de reproduzir imagens sobre uma superfície fotossensível, como um filme, pela ação da energia radiante, tem a ver com a luz. Bom, existe na Wikipédia, tem uma definição que eu acho muito bacana, que eu queria trazer para vocês, porque como está em grego ou em alguma língua aqui, eu não vou conseguir falar. Bom, fotografia, do grego, sabe fósforo? Luz. Eu acho que tem a ver alguma coisa assim. A gente não tem a fotossíntese. Então, para quem fazendo a fotossíntese, tem a ver com luz. Você precisa de luz para fazer a fotossíntese, para fazer um exame de foto de imagem. Então, eu tenho do grego fós e grafes do estilo que é um pincel. Ou seja, é desenhar com a luz, registrar com a luz, gravar. Então, grafia vem dessa ideia. Então, ou grafê significa desenhar com luz e contraste, por definição, enfim. Super legal. O cara que começou essa brincadeira, já tinha muita gente que começou antes, mas Joseph Niepce, eu conheço como Joseph Niepce, foi o primeiro cara que conseguiu uma fotografia gravada, porque conseguiam fazer gravações, mas não conseguiam manter essas gravações pelos estudos de história da fotografia que tem. Mas eu vou sair do Google porque é uma ferramenta que vocês podem vir aqui depois e vocês podem brincar um pouquinho sobre isso, dar uma pesquisada. Então, eu vou sair dessa página e eu vou voltar aqui para o Zoom, para eu ver vocês. Pronto, está todo mundo aqui. Quando eu saio do Zoom, gente, me dá um desespero porque eu não vejo vocês. Eu tenho que ficar vendo a tela aqui para ver o que vocês estão vendo. Ó, agora, ó, eu já abri o Zoom, já tem um tempinho. Agora que vai sair do Wikipédia, pronto. Então, dá um delay.
Se eu ficar aqui na outra página do Zoom vendo vocês, concordando comigo, o que vai acontecer? Eu perco, eu não sei em que parte que vocês estão. Então, vai dar certo. No final dá certo. Eu vou compartilhar com vocês agora, basicamente aqui, e aí eu vou mostrar rapidinho umas coisas, mas eu vou abrir a minha câmera para a gente trocar ideia. Eu quero que vocês me vejam, tá? Eu não vou ficar presa ao computador nessa oficina, não. Bom, eu venho aqui, eu vou começar passo a passo aqui com vocês, esperar ver o que o computador está registrando. Isso aqui, gente, não é bem uma apostila, não. Mas é como se fosse o meu quadro lá no projeto, como se fosse o meu quadro lá dando aula, e eu falei assim, eu vou começar a escrever coisas que eu escrevo aqui. Ô, Cris, depois eu vou te mostrar a quantidade de caderno que eu tenho, porque cada oficina eu vou abrindo caderno, sabe? Depois eu te mostro aqui também, tá tudo aqui para me estudar. Eu vou mostrar só aqui. Bom, essa oficina, gente, ela é um projeto fomentado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc, pela Prefeitura de Contagem. Eu sou instrutora da Prefeitura, atualmente estou com um contrato suspenso devido à pandemia, e como artista do portfólio que eu mostrei na primeira aula, eu fui contemplada para poder trabalhar. E aí, o que eu fiz para eu poder trabalhar? O que eu mais gosto de fazer trabalhando? Várias coisas, mas dar aula, para mim, é a melhor parte. E, como eu disse, eu queria presencial, não podemos, né? Eu também não posso, para não expor minha mãe. E eu queria muito poder dividir isso, fazer essa troca com vocês, mesmo que vocês fiquem quietinhos, que dá uma saudade, assim, um aperto no coração. Eu gosto de ver gente, eu gosto de trocar ideias e informações, mas vocês estão aí, a gente vai conversando, e eu sei que quando der algum problema, vocês me interrompem e a gente troca bastante ideia, tá bom? Vamos lá, e essa aula é registrada, porque quem não teve a possibilidade de assistir vai conseguir ver um pouquinho. Eu queria aprender a minimizar essa tela aqui, a barrinha do Zoom, mas eu não sei como faz isso. Então, paciência. Deixa eu voltar lá na minha tela. Então, esse projeto, eu fiz a oficina de edição de imagem semana passada, e agora eu estou na edição da oficina de fotografia, pela Lei Aldir Blanc de 2020. Essa oficina está sendo executada em março de 2021. Bom, na primeira aula, quer dizer, eu pedi para vocês darem para mim uma definição de uma palavra, o nome de vocês em uma palavra. Por que vocês gostam de fotografia? Qual era a ideia? E por que eu peço em uma palavra? Porque, gente, fotografia é a síntese de uma informação. Quando a gente fotografa, você está sintetizando dentro de um quadro a informação desejada. Se eu tentar pegar tudo numa fotografia, eu perco os detalhes. Se eu tentar pegar um detalhe, eu perco todo. Ou seja, a fotografia é a arte da renúncia. Você vai ganhar de um lado e vai perder do outro. E a gente tem que aprender, e eu sei que é muito difícil, é aprender a sintetizar. Por isso que na primeira aula eu falei assim, gente, fala um nome, por que você fotografa? Geralmente as pessoas fotografam, principalmente quem é iniciante, por uma questão de emoção. É um lado emocional, afetivo, de memória que a gente tem. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai... esse foi o primeiro momento lá da aula, que eu conversei com vocês, um nome e uma palavra. Bom, a palavra foto significa luz, e a palavra grafia, registro. E eu sempre gosto de usar desenhos e emojis para poder fazer isso, e lá na sala eu uso muito quadro, rabisco o quadro para caramba, e eu gosto muito de pensar nessa representatividade pictória, porque lembra, por que eu gosto de emojis, ícones? Porque a câmera fotográfica da gente é cheia de botãozinho. Então, se você pensar que isso aqui é um emoji, você vai começar a conversar com isso. Por exemplo, que raiozinho é esse? Para que serve esse raio? Né? Que emoji? Tem um emoji de raio, inclusive. Tem emoji de câmera. E aí, gente, há 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinha emoji. Aliás, já existia emoji no teclado, mas não com esse boom agora das redes sociais. Então, os emojis vieram para me ajudar. Então, tá cheio de emoji aqui dentro, nós vamos aprender. Dependendo do ritmo de vocês, eu vou conseguir trabalhar com a câmera. Senão, a gente vai trabalhar a questão da imagem, tá bom?
Então, vai depender, eu só vou operar a câmera com vocês se eu conseguir ter uma afinidade com vocês. A primeira turma do ano passado, que foi online, ela começou presencial. Então, eu já conheci o equipamento de todo mundo. Por exemplo, a Jaque tem equipamento, eu sei o equipamento dela. O Jamilson, eu sei o equipamento. Então, assim, eu fui... a oficina aconteceu, a Jaque aprendeu coisas pesadas, né? Velocidade do obturador, ela aprendeu comigo do zero, que eu sei. E ela conseguiu fazer um exercício esses dias, ela até mostrou, fiquei super emocionada e orgulhosa, Jaque, porque eu já tinha ensinado o caminho do emoji, onde estava a pasta dos emojis. Com a oficina online aqui, eu tenho que ver se eu vou conseguir fazer isso. Vamos lá, mas a gente vai conversando. A aula de hoje é sobre enquadramento e a gente começa. Bom, essa é uma metodologia que eu me apropriei dela, eu agreguei, não digo que inventei porque ela está aí. Você vai lá no Google e digita todas essas coisas aqui que vocês estão vendo e vocês vão estudar sobre fotografia. Eu compilei tudo numa situação só para poder explicar e ficar mais fácil para vocês. Bom, quando eu disse um nome, uma palavra, e era uma emoção, e era síntese, eu também estava querendo falar um pouco sobre isso. O que é isso? Quando eu faço um clique... Gente, eu estou com o CorelDRAW aberto porque é a ferramenta que eu mais domino em termos de edição e até porque se eu fizer no PowerPoint vai ficar mais bagunça aqui, tá bom? Então, eu trabalho muito com Corel, eu domino mais ele aqui. Deixa eu dar um F9 aqui. Beleza. Deu tela cheia. Pronto. Quando eu faço um clique, eu tenho 7 coisas. É como se fosse um bolo com 7 ingredientes. Certo? Então, para quem aí faz bolo, eu sempre dou esse exemplo, eu tenho que saber a função de cada um. Para que serve o ovo, para que serve a farinha, para que serve o sabor. Enfim, algumas coisas são lógicas, outras não, certo? Então, e para fotografia? Como que funciona isso? Bom, primeira coisa, quando eu preciso de fazer um clique, né, uma foto, eu preciso de luz. Ou seja, primeira coisa, isso não digamos, obrigação sua, né? Deus fez a luz, eu acredito, está lá no versículo 3 da Bíblia, estava até aqui do lado. E Deus fez a luz e achou boa. É alguma coisa assim no versículo 3 de Gênesis. É a terceira coisa que Deus fez, que está lá na Bíblia, é que ela fez a luz. Se Deus fez a luz e gostou, imagina eu que não fiz e sou apaixonada por luz. Então, assim, é o maior designer, o maior fotógrafo, o maior tudo nessa vida, eu acredito muito nisso, sem pregar religiões, mas estamos aqui, vamos falar de Deus em todos os lugares, né? Então, quem fez a luz ou foi lá a sua companhia, a Light, para quem é de Barra Mansa no Rio, a CBIG para quem é daqui, ou então a lâmpada, enfim, a luz está aqui e você vai se apropriar dela. Ou seja, é uma responsabilidade sua? Talvez. Se você vai fotografar, você tem que saber as suas condições de luz. Mas você não domina, digamos assim. Segunda coisa, essas 3 aqui, olha, o ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma, é o triângulo mais importante aqui da fotografia. E todo fotógrafo técnico, ele não é que ele tem obrigação, mas foi como eu disse aqui o exemplo dos pincéis, ó. Se eu tenho 2 canetas, vou pegar até no mesmo tom aqui, ó. Uma é grossa, uma é fina. Se eu sei a capacidade que cada uma, a propriedade que cada uma tem, eu não vou perder tempo, eu vou melhorar o meu traço. E isso aconteceu comigo na minha prova da faculdade. Era prova de desenho, eu não tinha lápis grosso e lápis fino. Eu estava lá demorando a fazer uma sombra e eu vi gente com 10 lápis na mão. Eu desesperei e fui lá para o instrutor da prova, quando eu passei em design, e perguntei, moça, eu só trouxe um lápis, um HP. Aí, HP? Não lembro, alguma coisa assim. Não, HB. Aí ele falou assim, e tem gente com muito, ele falou, não preocupa não, a gente só quer saber se você entende de luz e sombra. Então, na minha prova de vestibular, eu já sabia, aliás, eu aprendi a importância de ter uma ferramenta adequada, mas que isso também, se eu não dominar isso, não diminui a parte que me cabe, que é o meu olhar, o meu talento, o meu estudo. Então, eu vou continuar aqui. Depois, gente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Na presencial, eu aprofundo muito sobre ISO e a gente brinca com a velocidade e a gente brinca com a abertura, um pouco. Mas eu não sei como é que vai ser o ritmo daqui, porque eu dependo do equipamento de vocês. Lá eu perguntei no formulário
qual equipamento que vocês tinham, mas não tem foto, né? Então, eu preciso realmente ver o equipamento de vocês. Uma outra coisa que sai fora, então, tenho aqui o triângulo, mas que sai fora desse triângulo, mas que está diretamente ligado a uma fotografia, é o foco e a fotometria. Bom, eu vou voltar para o Zoom e vou perguntar para vocês aqui o que é fotometria. Alguém se arrisca? Meus alunos vão falar também, não tem problema não. Vou chutar. Como a foto é luz, a metria é como se fosse assim, a quantidade de luminosidade ali num determinado espaço determinado, quer dizer, a quantidade, como for, né, no computador seria os pixels, né, mas no caso é a quantidade de luz mesmo ali, por exemplo, tá no início da manhã, a quantidade de luz é tal, meio de tarde é outra luz, final de tarde é outra luz, seria isso? Não sei. E a ausência de luz, não seria também uma fotometria? Também ausência, né? Então, a palavra metria vai ter a ver com medição dos parâmetros. Gente, olha só que gente inteligente, olha que chique. Medir a quantidade de luz, medição dos parâmetros. Na verdade, metria é medição de luz. Como que a gente mede luz? Com o equipamento, né? Com a fotografia. Hoje, com o celular, gente, tá, nossa, muito mais fácil de explicar. Aliás, eu consigo colocar o meu celular aqui para vocês visualizarem a tela do que eu estou fazendo. Eu não posso ficar falando para o celular, não, gente, que está dropando tudo. Minha fala está toda atrasada, mas vamos lá. O importante é o que eu vou falando e vocês vão acompanhando. Depois, amanhã, eu vou tentar resolver essa parte da minha... para não dar tanto delay assim, do que eu falo e do que o meu som. Mas, enfim, na fotografia, o equipamento, essa parte da medição, eu consigo mostrar no meu celular para vocês o que é uma fotometria. Eu custei a aprender, gente, eu comecei a dar aula, eu não era técnica, eu só era designer, mas porque na faculdade eu não tive laboratório, então eu não aprendi a clicar na faculdade. Na faculdade eu aprendi a pensar a fotografia, que é a coisa também que eu sou apaixonada, que é o ver a fotografia, que é o pensar, e eu trabalho bastante isso com os meninos também. E principalmente, vou trabalhar com vocês, porque a gente vai fazer um projetinho final rápido, mas vamos fazer, como se fosse uma exposição, tá bom? Vamos lá, então. Voltando a minha telinha. Deixa eu voltar para vocês aí. Pronto. Então, vamos contar aqui, gente, ó. Luz não depende de você. Deus já fez e a gente está se apropriando. O ISO, velocidade e abertura é o triângulo para quem quiser estudar. É a mesma coisa de você pensar assim. Para que serve o ovo, a farinha e o leite num bolo? Não é só para dar liga. Tem um objetivo, o tipo de farinha, qualidade, qualquer coisa que você pensar na sua vida assim, você pode transpor para cá. O que faz por exemplo, como que um carro anda? Deve ter conceitos lá, a gasolina, o motor, deve ter outra coisa, eletricidade, sei lá, não sou motorista. Então, a gente consegue pensar, trazendo essas informações mais para próximo da gente, fica mais fácil de eu pensar nisso. Eu vou ver o quanto eu vou conseguir aprofundar com vocês, eu juro que eu vou tentar, e eu gosto muito. O foco, a gente consegue fazer uma foto desfocada, mas a gente não consegue fazer uma foto sem ISO, depois eu vou falar sobre isso. A gente não consegue fazer uma foto sem o obturador e a gente não consegue fazer uma foto sem a abertura, porque se estiver fechado, não entra luz. Mas uma foto desfocada a gente consegue fazer, por isso que ela está aqui, ó, fora desse triângulo, e a gente consegue fazer uma foto fotometrada de forma inadequada. Aí que vem o discurso. Mas eu quis fazer isso. Eu quis que ela ficasse com essa textura, então tá tudo bem. Então, o que a gente vai questionar, o que é certo ou errado na fotografia, é se foi a câmera que fez sozinho, você não sabe o que está acontecendo, tudo bem. Mas assim, eu que fiz essa foto, aí eu pergunto, foi você ou foi sua câmera? Então, geralmente na primeira aula o pessoal chega assim, nossa, eu fiz essa foto lá. Fez não, você sabe mexer com sua câmera? Não sei não. Então, quem fez foi a câmera, eu quero que você faça, e eu ensino.
E aí, no final, não menos importante, tem vocês, olha que bonitinho. Composição. Ou seja, gente, a gente tem todo um trabalho para fazer uma foto, sendo que depende unicamente, exclusivamente de você acertar ou melhorar a sua fotografia. E é por isso que vocês estão aqui, estão na oficina de fotografia da Profis. E aí, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, a gente continua o nosso papo. Gente, a nossa aula vai até 10h30, tá? Quem que tá rindo aqui? Eu, há 5 anos, deixa eu ver o que você tá falando. Você tá há 5 anos com a sua Canon, fazendo foto. Com a câmera, fazendo foto. Isso, desculpa. Sou eu há 5 anos com a T5, a câmera fazendo foto. É porque você usa no modo automático. Gente, está tudo bem, a câmera é sua, a foto é sua. Tem nenhum problema de estar no modo automático, mas quanto mais a gente domina os pincéis, melhor fica. Então, vamos continuar aqui. Por isso que eu preciso ver os pincéis de vocês, tá? Que é a câmera. Bom, meu sonho também é dominar, Cristiane. A gente vai aprendendo. Bom, eu estou apresentando para vocês o pilar de como eu trabalho as oficinas, porque eu vou puxar, gente, o tempo todo. Eu deixo isso no quadro aqui, olha, as 7 coisinhas, o tempo todo, porque cada hora que eu falo uma coisa, eu venho aqui e falo, ó, isso tem a ver com isso tem a ver com isso. Eu sempre trabalho com essa tag. Eu vou deixar isso para vocês depois, tá bom? Mesmo que agora pareça não fazer sentido, mas eu vou deixar isso para vocês. E quem sabe rola depois mais oficinas, né, gente? O módulo 2, por exemplo, vai que rola. Bom, eu trabalho com 3 pilares aqui. O olho, ou seja, o que você vê, o que a sua câmera vê. Aqui eu estou ostentando uma câmera de lente, mas pode ser uma compacta, um celular, qualquer coisa. E a mistura do que você vê e do que sua câmera vê resulta na sua foto. Simples assim. Eu vi, eu vou botar a câmera para ver do jeito que eu vejo. A câmera não enxerga do mesmo jeito. Por isso que o parâmetro é o seu pensamento, a sua ferramenta e o seu resultado. Não necessariamente nessa ordem feliz, tá? Bem-vindo ao mundo de quem ama fotografia e sabe passar raiva junto. Né? Maura deve saber o que eu estou falando, né, Maura? Estourar os fundos? A foto estourada ninguém merece? Bom, essa parte aqui é uma parte que eu só vou apresentar para vocês e eu vou depois me aprofundar, mas só para contar para vocês como que elas enxergam de forma diferente. Esses infográficos eu crio, depois eu mando para vocês, tá bom? Bom, o nosso olho, ele enxerga em 3D. O que significa? Olha lá, a Maura nem fala. Ô, gente, vocês não conversam comigo não, que eu guardo os assuntos. A Maura conversou comigo a questão de estourar, guardei já. Eu tenho a largura de um cubo, a altura... Opa, desculpa, cliquei aqui sem querer. A largura, a altura, e eu tenho aqui a profundidade, gente. Tá vendo? Vocês conseguem ver o volume desse, como se fosse um cubo mesmo? Alguém pode me responder se vocês conseguem ver que isso é um cubo? Sim. Sim? Muito obrigada. Sim, sim. Tá, depois eu vou falar que não é, tá? Eu vou contradizer o que eu perguntei. E aqui, gente, olha, é um quadrado, eu só tenho largura e altura. Eu não tenho a tal da profundidade, certo? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Não, tudo bem, eu vou parar a apresentação aí e agora eu vou explicar aqui o que é este cubo e o que é este quadrado na fotografia. Então, estou compartilhando a tela e eu vou achar a minha... Deixa eu ver se eu tenho... eu acho que eu tenho aqui. Não vai precisar do meu cubo, não. Vou fazer uma coisa engraçadinha aqui com o meu coração. Não. Já sei. Vou ostentar minha câmerazinha. Bom, eu sou a louca da fotografia. Eu sou tão apaixonada com câmera que, além de roupa, brinco, acessório, eu tenho o mundo da fotografia aqui comigo. Fui ganhando ao longo do tempo. Ó, vou sentar com vocês aqui. O que eu estava querendo dizer para vocês aqui? Eu queria que vocês tentassem me ver pela tela. Consegue? Vai lá no meu quadradinho e me vê pela tela. Está conseguindo? Se alguém não conseguir, eu vou lá e compartilho a tela de novo. Mas vamos lá. Aqui vocês estão vendo uma latinha que eu tenho, pequenininha, com um desenho de câmera. Ela está dando um brilhozinho, mas vocês estão entendendo o que é.
mostrei para vocês aqui o que a câmera enxerga, eu mostrei a parte aqui, ó, a largura, e eu mostrei a altura, ok? Mas a profundidade, gente, eu não mostrei. E aí, o outro cubo ele estava retinho com a frente, ele estava com o face, só que ele estava angulado. E a gente consegue ver o que seria o volume, a profundidade aqui. Certo? Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou aproveitar que a gente está fazendo aula pela câmera e vocês vão entender agora. Vai ficar... Gente, dar aula pela câmera é mais fácil nessa parte do que dar aula presencial. Bom, vou voltar lá naquela tela e vou explicar. Quem falou aqui que está vendo um cubo, vou dizer que não. Vocês não estão vendo um cubo. Vocês estão vendo a representação de um cubo. Porque aqui, se você passar o dedo na tela aí, ó, onde vocês estão vendo, vai estar liso. Vocês não conseguem ter essa sensação aqui, ó, da minha latinha, que tem volume. Deu para entender? Sim, sim. Então, quando a gente vê, eu faço isso desenhando no quadro. Quando eu coloco um quadrado, um cubo desenhado e pergunto, gente, vocês estão vendo um cubo? Então, não, vocês não estão vendo. Vocês estão vendo o quê? A representação de um cubo. Assim como vocês não estão me vendo, vocês estão vendo a representação da minha imagem fornecida pela internet, pela tela, e está saindo de um jeito daqui e está chegando de outro jeito, porque eu estou vestida e iluminada com uma cor, a minha tela transmite de um jeito, a sua tela recebe do outro, e você está num ambiente na sua casa que não é a mesma luz da minha casa. O famoso quadro de Magritte do cachorrinho. Deve ser isso mesmo. Depois você posta esse conteúdo lá para a gente. Pode ser, Adriane? Eu não vou me aprofundar disso, não, porque algumas coisas eu sei. Isso, ilusão de ódio. Mas outras eu não sei, é bom que eu aprendo. E agradeço demais. Gente, quando a gente usa arte para estudar outras coisas, qualquer coisa nessa vida, tudo fica mais mágico. Então, ó, eu estou olhando para vocês aqui em cima. Deixa eu liberar minha telinha. A barra do Zoom está me atrapalhando ver vocês. Deixa eu ver se tem alguém com câmera ligada. Gente, não tem ninguém com a câmera ligada? Todo mundo de câmera fechada? Tudo bem. Se vocês estão de câmera fechada, então conversa comigo pelo chat, por favor. Não tem problema, tá? Tá super de boa. Então, o que vai acontecer aqui com a fotografia? O que eu quero trazer para vocês? Que vocês, por mais que vocês vejam, eu vou ficar de frente e que vocês sabem que eu tenho... a transmissão fica mais leve. Não, sem problema, pode fechar a câmera. Eu vou fazer devagarinho para não dropar na gravação. Eu sou uma pessoa que eu tenho volume. Eu não sou uma face chapada. Mas, quando eu estou diante da tela, é como se eu tivesse aqui, ó. Essa parte, essa frente aqui, é o que vocês estão enxergando. Como é que eu vou mostrar isso que é um problema na fotografia, um problema assim que a gente está sempre acostumado, uma coisa próxima a gente? Ó, se eu prender meu cabelo aqui, tá dropando, mas tudo bem. Vocês vão enxergar apenas essa frente aqui, amassadinha, e a lente também distorce, dependendo da lente. O que vai acontecer? Lá na aula presencial, quando eu estou com o cabelo preso, se eu vou balançando, ó, eu fico de lado, por mais que a minha frente eu esteja com o cabelo todo assim, eu ainda tenho um movimento, e o olho de vocês enxerga esse caminho aqui, essa profundidade, que seria a profundidade do cubo. Mas aqui não. Se eu chegar para dar aula assim, ó, fica parecendo que eu não tenho... que a minha frente é assim, sem moldura. Aí, para quem não sabe, gente, é por isso que toda mulher solta cabelo. Pelo menos ela, quando pode ou que ela gosta, ela solta cabelo. Não, vamos fazer foto, então a gente solta. Por quê? Porque o cabelo, ele traz essa ideia do volume, essa ideia da moldura do rosto. E aí você pode modelar, para quem gosta, para quem tem, para quem quer. Eu ponho um arquinho justamente para ele não cair no meu rosto. Eu posso modelar e criar figuras nessa frente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma foto, vou ficar parada sorrindo para a câmera um pouquinho, ó. Clique! Vocês fizeram uma foto minha aí. Beleza. Quando eu jogar
e eu prender esse cabelo, não vou prender todo não, mas se eu fizer aqui, ó, vou fazer outra foto. Pronto. Eu já mudei completamente o contexto dessa imagem. Aí a cara da gente fica parecendo cara de batata. Por isso que a 3x4 também não é uma foto tão agradável. Além de questões técnicas da lente, tem essa questão de a gente não ter essa ideia de volume. Então, para eu explicar sobre fotografia, sobre como a sua câmera enxerga e como você enxerga, é pensar nessa parte mais básica. Sempre que eu vou me fotografar, eu dou um jeito de arrumar essa parte da frente. Não adianta eu colocar um cabelo aqui, ó, um rabinho aqui atrás, a não ser que eu esteja de lado. Mas se eu não estou de lado aqui, ó, ele não vai fazer a menor diferença, ele vai estar escondido atrás de mim. Deu para entender essa parte até aí? Quem nunca passou por isso? Responde no chat, por favor. Sim, sim. Então, por isso que eu sempre penso que quando eu vou fazer uma foto, estou falando de autorretrato porque eu sou a pessoa que mais convivo comigo mesma e é a pessoa que gosta de fazer foto. Então, se eu estudo esse trabalho, quando eu vou fotografar o outro também. Então, se eu posso, por exemplo, dar uma quebrada, vira um pouquinho o queixo, faz um olhar diferente, faz uma pose, entra para o lado, para não ficar essa coisa assim, vou chegar bem perto da tela, cara de batata. É muito legal, eu falo agora que está chegando. Então, a lente distorce, vocês viram? Eu fico com cara de batata, olha que bonitinho, expondo a minha figura na medida. Então, meninos, o que vai acontecer com a fotografia... Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar de compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo me ver aqui. Aliás, deixa eu fazer aqui. Não consigo mexer nesse telefone que está gravando. Tudo bem. Vou continuar o assunto aqui. Eu queria que vocês... vocês estão olhando para mim, para eu falando? Vocês estão me vendo ou estão vendo a minha tela do Zoom? Vocês conseguem me ver sozinha, sem estar na tela preta? Oi? Eu estou te vendo. Você está me vendo como se eu fosse uma aluna. Uhum. Vendo só você, sua imagem. Tá, não, beleza. Para vocês não está dropando, não. Está chegando atrasado? Para mim está chegando em tempo real. Ai, que lindo. Para mim tá ok. Então tá, se começar a atrasar, vocês me falam, tá? Por favor. Porque na gravação vai ficar atrasado mesmo, tá? Não tem problema não. Então eu vou tentar ser devagar também para privilegiar as pessoas que vão assistir depois. Vamos pensar então agora, se eu já expliquei, eu acho assim, a minha pergunta final eu não falei sobre câmeras, eu só apresentei. Vocês entenderam como que a câmera enxerga? Como que o equipamento enxerga? Vocês já fizeram aquela experiência de estar com o espelho e com a tela do celular ou tela assim e se sentir legal? E aí, quando você faz a foto, não está legal, ou vice-versa, acontece também. Às vezes as câmeras são maravilhosas, parece que elas foram feitas para a gente, e você olha no espelho, não é a mesma coisa, porque são visões diferentes, são fisicamente diferentes. Então, se eu entendo como a câmera enxerga, que ela enxerga em 2D, largura e altura, aí vem a pergunta: se a câmera não tem profundidade, ela não é uma escultura, né? Ela não é um objeto. Deixa eu pegar um objeto aqui, ó. Se a câmera não é um objeto, um volume que eu consigo sentir aqui atrás, em cima, embaixo. Sou bonito só nas fotos. Muito bom, Luiz. Aqui, se essa câmera aqui, se eu não enxergo se eu estou com esse volume aqui, a minha visão, a minha câmera vai enxergar só a frente, só o face dela. Eu vou ter que dar um jeito de angular para poder ver o volume, ver que isso aqui não é uma folha de papel. Essa ideia de pensar em camadas é o que a gente vai falar na próxima aula, que são os planos. Hoje, antes de eu falar disso, veio a pergunta: e como é que você consegue pensar, então, fazer uma foto do que a gente chama de perspectiva? Todo mundo sabe o que significa a palavra perspectiva? Ou já ouviu? Qual a sua perspectiva de vida?
Gente, eu vou olhar lá no WhatsApp só para ver se tem alguém do grupo desesperado conversando comigo ou não. Não, não. Alguém... Ah, já começaram a mandar câmera para mim. Não... Depois eu olho. Deixa eu voltar para o Zoom. Pronto. O que significa perspectiva? Perspectiva é quando você tem uma ideia de... Sabe, eu vou explicar... Eu não vou entrar no Google, tá? Mas quando a gente tem... precisa de definições, eu gosto de ir lá no Google. A ideia de perspectiva é quando você tem a ideia de profundidade. Você está me vendo, Kevin? Você está me vendo? Você que é de Barra Mansa, Kevin? Eu tenho que começar a acostumar, eu não vejo vocês, eu tenho que saber quem é quem aqui falando comigo. Bom, se eu estou aqui na sua frente, olhando para a câmera, e logo atrás... Ah, tá, você é o de BH, é outra pessoa. Desculpa, acho que eu já te confundi. Deve ser o mesmo nome. Ou não, é Lucas. Ah, é porque tem K no nome. Você consegue, pela minha câmera, pela câmera aí, você consegue ver, por exemplo, eu estou aqui na frente da câmera, mais para trás de mim tem a minha luminária, mais para trás tem os meus objetos, e lá no fundo tem a minha estante. Você consegue ver isso? Esse caminho do que está mais na frente, que sou eu, e o que vai chegando até o fundo? Você consegue ver isso? Então, isso é a sensação de profundidade que a câmera causa, mas que a foto não tem. Por que a foto não tem? Porque quando eu pego uma fotografia, deixa eu ver se eu vou achar uma aqui. Tem uma aqui, ó, na minha parede. Minha foto está aqui. Por exemplo, eu tenho minha foto. Vou mostrá-la para vocês. Essa foto aqui, eu consigo ter largura, altura, mas eu não tenho profundidade. Eu não consigo tocar nessa câmera aqui, olha, e sentir a câmera. Eu não consigo tocar nesse cabelo. Eu não consigo comer esse algodão doce que está aqui e eu não consigo tocar no fundo. Ou seja, são camadas. A câmera está na frente, depois vem meu cabelo, depois vem meu rosto alinhado com o algodão doce e só depois que vem o fundo. Essa é a sensação de perspectiva que a fotografia, que quando a gente quer fotografar, a gente começa a ter. Isso é o início do início. Aí vem a pergunta. Perspectiva é mais profundo que isso, tá? Como que eu vou conseguir essa ideia de esse volume para eu entender o que é frente, para eu entender o que é fundo numa imagem? Lá na sala de aula eu vou explicando, eu vou mostrando para os meninos, mas aqui, para explicar essa parte, é até muito mais fácil. Por quê? Porque aqui vocês já estão me vendo em volume. Se eu acender a luz aqui, vai ficar mais claro esse ambiente. Se eu apagar, ele vai ficar mais escuro. E aí, se fosse de noite, ia ter a sensação de que não tem fundo. Vocês já fizeram foto de noite e que você não sabe onde você está? Não adianta ir passear, por exemplo, na Torre Eiffel se ela estiver apagada. A gente quer ver ela com luz, mesmo que seja de noite. Então, eu preciso que o fundo, que tenha luz e sombra é o que vai dar volume para a gente entender. Vocês só conseguem me ver aqui em volume e ter essa sensação de que eu sou uma pessoa, que eu tenho esse volume, porque tem luz e sombra. Então, por exemplo, aqui ó, no meu queixo, tem um volume aqui, tem uma luz que está rebatendo aqui em mim e que causa a sensação de volume. Então, quem está aqui na minha casa vai poder chegar perto de mim e vai falar, eu estou vendo a luz e eu estou vendo você em volume. Quem está me assistindo pela câmera vai ter o seguinte, vai ter só a sensação provocada pela luz e pela sombra. Deu para entender essa parte? Deu. Então, se eu não trabalhar luz e sombra, sabe o que vai acontecer? A câmera não enxerga. Alguém aqui já teve a feliz situação de você ir num lugar... Hoje está de dia, eu não consigo mudar todas as luzes aqui. E você tentar fazer foto e a sua câmera ficar lenta, ou demorar a sair a foto, ou então você está num lugar e você não consegue fotografar porque a câmera, o foco fica reclamando, ele fica assim, ele não foca, a câmera não foca, por isso que eu disse que é um dos elementos. Vocês já passaram essa raiva, gente?
tentando fotografar. Celular não, celular faz milagre. Eu sei que celular faz milagre. Mas, mesmo assim, ele faz raiva. Vocês já passaram raiva com fotografia? Ah lá, o Luiz está falando. Acontece sempre, porém usa o telefone. A câmera é pior, a câmera reclama. Demais, né, Cris? Parece que fica pulando isso, ela fica assim... Ela fica reclamando a lente. Ou seja, eu vou acender minhas luzes aqui de novo. Eu queria... Deixa eu ver quem está falando. Já demais, altos perrengues. E quando a gente está fazendo um trabalho para o cliente? E quando a gente está fotografando teatro, que você não pode jogar o flash? E quando você está fotografando, por exemplo, uma igreja, vou dar o exemplo das coisas do meu universo, que eu não posso interferir na cena, não posso tacar um flash lá, o padre pede para eu fotografar a missa e apaga a luz da igreja. Olha que legal. E aí eu não posso ligar o flash, por exemplo? Vamos lá. Os clientes pedem foto específica e você erra justamente. Nossa Senhora, Aline, vamos rezar para isso? Então vamos lá, Aline. Aline, eu sei que é a forrozeira, né? E o pessoal dançando forró em movimento e no escuro. Aniversário que o povo vai lá, apaga a luz para cantar. Sabe o que eu faço? Eu faço um aniversário fake. Eu falo assim, gente, quando acabar... nossa, o teatro eu choro. Quando eu atuava, minha mãe sempre estourava no refletor. Sim! Só para vocês terem uma ideia, as fotos que eu mais gosto de fazer é em teatro e em dança. E são os perrengues da falta de luz e do movimento. Se eu voltar lá naquela tela aqui, olha... Velocidade do obturador. Velocidade tem a ver com movimento, ou seja, fotografar movimento teoricamente é mais difícil, mas tem seu recurso. E a velocidade aqui, a abertura do diafragma e entrada de luz. Então, gente, a gente passa muito perrengue porque não tem luz. Se não tem luz, como é que o diafragma vai abrir? Ele pode estar aberto, não está entrando luz. É a mesma coisa de que acaba a água na nossa casa. Deixa eu voltar lá para o Zoom aqui para me falar com vocês, se alguém está conversando. Diz que desde que comecei a estudar um pouco de foto, nunca mais apaguei as luzes para cantar parabéns. Isso mesmo, gente. Você troca uma ideia com a pessoa. Eu já fiz um aniversário, uma pessoa adiantar o parabéns porque era num lugar que não tinha luz. Eu falei assim, ou você vai ter foto, ou você adianta, ou você não vai ter foto, vai ter o parabéns mais tarde, porque o povo fica com aquela coisa, né? Se cantar o parabéns, todo mundo vai embora. Acredito que depois da pandemia, não, gente, a gente vai querer ficar, né? Porque a gente ficou tanto em casa, então qualquer desculpa vai ser bom. Eu estou trazendo essas questões aqui, parece que eu estou batendo um papo com vocês, e eu estou mesmo, porque fotografia, gente, é bater papo. Eu não estou mostrando nenhum recurso técnico, eu estou mostrando a nossa realidade. Fotografia é desenhar com a luz, e eu preciso de luz para fazer o meu desenho. Então, eu vou voltar aqui com o meu equipamento para dar uma melhorada na gravação aqui desta pessoa. Pronto, alguém conversou comigo. Gosto disso. Tá. Vou continuar falando aqui. Gente, às vezes eu leio sem contexto, então vocês vão me falando o que vocês estão falando. Tá bom, Luiz? Você falou, gosto disso. Você gosta de quê? Desse papo de que alguém falou ou do que eu falei aí, da gente trazer a fotografia para a nossa realidade? Para quem está assistindo gravado, eu estou esperando o pessoal responder. Bom, eu vou continuar aqui, se alguém quiser conversar comigo, beleza, tá? Bom, eu já falei da luz, eu já trocando uma ideia, fica mais claro, beleza. Ou não, né? Quando a gente fala de foto de perspectiva, que para quem me perguntou, acho que foi o Luiz, eu vou, gente... Até por uma questão de direito autoral, eu vou usar o meu Instagram aqui como referência e eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma ideia de perspectiva numa foto. Só um instante, para ficar mais fácil. Aqui, ó, trabalhando em casa. Eu estou aqui, ó, por exemplo, é um espaço curto. Na fotografia, vai abrir para vocês. Eu estou dando aula aqui, estava dando aula de forró aqui. Então, eu estou aqui, vocês conseguem ver que atrás de mim continua essa linha que o chão vai criando, continua para a sensação de... O meu guarda-roupa não é torto, mas o ângulo da câmera,
Eu tô de frente, ó, parece que eu sou como se fosse se cortar aqui, ó, fica igual a boneca. Se alguém aí tem revista do Avon, que não está sendo patrocinado, esse pelo Avon não, mas se você tem uma revista, pega uma pessoa e recorta, você vai ver que ela tem volume na imagem, mas ela é um fino, né? Ela é uma camada só. E você consegue ver toda a profundidade. Essas linhas aqui, olha, elas criam a tal da perspectiva. A gente vai falar um pouco sobre isso. Em ambientes curtos, a gente tem ideia de perspectivas. Aqui eu trabalhando, os meninos... Gente, olha, meus alunos eram uma teteia, todos abriam a câmera, porque eu já conhecia eles, tá? A gente já tinha vindo e não estava sendo gravado, né? Tem essa diferença. A gente já tinha feito a primeira turma, aliás, um mês e pouco de aula, e a gente tinha começado, e aí paramos a nossa aula, e eu comecei dando uma aula aqui. Foi em março do ano passado. Deixa eu achar uma foto de perspectiva. Aqui, ó, uma foto de perspectiva. Só para ilustrar. Legal. Isso aqui é uma exposição do Ai Weiwei, que é um artista contemporâneo. Muito bacana, que eu fui lá no CCBB, eu adoro. Tem muita foto minha lá. Isso é um cubo, ó. Aqui é a ideia do cubo. Mas se você passar aí a mão na tela, você não vê cubo. Mas olha que legal. Essa parte da frente é do mesmo tamanho da parte de trás. Só que ele vai diminuindo. Se você pegar aqui, ó, a medida aqui, o que está na frente da câmera fica maior e o que está lá atrás fica menor. Tá vendo? Ele vai criando essas linhas, isso se chama perspectiva. Só para fazer... E eu fiquei lá atrás como se tivesse... Eu queria ter entrado dentro do cubo, mas não podia, que isso aqui é de louça, gente. Isso aqui é de... porcelana ou cerâmica? Porcelana. A obra dele. Bom, só para fazer uma gracinha aqui... Eu estou na frente ou eu estou atrás? É lógico a minha pergunta, né? Eu estou atrás? Estou. Na perspectiva parece que está atrás. Na perspectiva, mas na foto eu estou no mesmo lugar, porque eu estou no mesmo... A foto ela só tem um lado, né? Ela só tem uma frente. Então, eu criei uma sensação de profundidade. Eu estou atrás do ambiente. Tem uma foto que eu fiz lá nessa exposição de bicicletas, eu acho que ela está aqui no... Eu acho que ela está aqui. Eu lembrei disso agora. Deixa eu ver se eu baixo. Não, foi aqui. Peraí. Só um instante. Eu meio que decoro onde estão minhas fotos, então ela está para cá mesmo. Ah, se eu não achar aqui... Ah, deixa eu mostrar aqui, eu estava falando de foto de aluno. Ô, gente, isso aqui é ostentação, olha que lindo. Quase 25 pessoas dentro da minha sala, da minha turma. Para minha turma ao vivo. Olha que bacana. Isso aqui são uma das minhas turmas, era uma das turmas mais lotadas. Então, e a gente sempre fazendo. E eu sempre na frente, eu me coloco na frente porque eu sou a professora, mas não necessariamente eu estou em destaque, eu estou fundida com eles, eu estou junto com eles. E todo mundo com câmera na mão, fingindo que está feliz com a oficina. Essa é a ideia. Então, todas as essa também. Ó, essa aqui, a gente está todo mundo no mesmo plano. Eu fiquei embaixo, eu pedi para todo mundo esticar o pescocinho para frente, ó, jogar o corpo para frente, para que a gente ficasse dentro da moldura. Então, quando a turma é pequenininha, dá para fazer. Eu mesmo que clico essas fotos, tá? Eu coloco ela no temporizador e saio correndo. 99% das minhas fotos aqui da oficina sou eu que clico, do meu Instagram mesmo. Essa é uma foto que já está todo mundo aqui, ó, no mesmo plano. Então, a gente só tem a sensação de volume nossa e atrás a gente tem uma parede. Vai abrir para vocês, só um instante. Ó, essa ideia, isso se chama planura. É o contrário da perspectiva. Então, quando eu me encosto numa parede ou eu estou muito próximo a um fundo e esse fundo não dá a sensação de profundidade, eu não tenho vontade de descobrir o que está atrás dessa parede, por exemplo, eu estou trabalhando uma técnica chamada planura. Isso tem a ver com os estudos da Gestalt. Qual o nome da técnica? Essa técnica que se chama planura, se foi isso que você perguntou. Porque pode ser que a sua pergunta dá um delay aqui, tá, ô Luiz Felipe? Eu não sei o que você está me perguntando. Essa foto aqui, olha, ela é uma foto de plano. Eu alinho todo mundo, porque se eu vier para frente, eu vou ficar grandona. Então, eu não gosto de estar neste lugar. Tem dia que eu estou neste lugar, eu fico aqui.
E essa foto já é uma foto de perspectiva. Vocês podem notar que a cabeça de quem está atrás, gente, está pequenininha. Vai abrir para vocês agora. Em relação a quem está na frente. Ou seja, se você vai num lugar e você não quer destacar nessa foto, né, na foto, não vá de colorido, de vermelho, de outras cores, não vá colorido e vá para o fundo, que você vai ser só uma cabecinha. Se você quiser destacar, vai para frente e você vai ser o assunto principal. O que eu fiz aqui? Eu vim para frente, mas eu estou tentando ficar o mais colada com as pessoas que estão aqui, ó, nesse primeiro plano, ó. Esse primeiro pessoal aqui está maior e assim vai como se fosse degrauzinhos, onde eles vão diminuindo. Por que não tem prejuízo nessa foto? Tem prejuízo se essa foto, por exemplo, se essa pessoa aqui, ó, o meu aluno, ele fosse o principal dessa foto. Aí a gente entra numa coisa chamada discurso visual, que a gente vai comentar muito sobre isso. Quem é o assunto principal? Eu vou dar um exemplo aqui. Duas pessoas dessa sala já me viram, a tia Cida e a Ana já me viram fotografar a família grande deles. Quando a vó Cota, que a gente citou ela na primeira aula, ela está na foto, ela fica no meio, ou ela fica sempre na frente e eu deixo todo mundo para trás dela. Porque ela é a matriarca, ela é o assunto principal. Então, se eu sou uma fotógrafa de família, ou no casamento, os noivos, enfim, eu posso pensar em alinhar ou em criar essa sensação de perspectiva. Aqui eu estou também criando esse alinhamento. Aqui eu também estou criando. Então, se aqui eu não estou me destacando, espera que vai passar para vocês, eu não estou me destacando mais à frente, eu me destaco, por exemplo, no meio. É como se fossem molduras. Eu tenho 3 pessoas de um lado e eu tenho 3 pessoas do outro. E aí eu estou no meio, eu sou a menorzinha mesmo, a gente fez de propósito isso, tá? Então, era a ideia dessa foto. Todo final de oficina, eu ensino a fazer uma foto. Achei a minha foto de perspectiva. Essa aqui foi feita lá na casa da vó Cota. Tia Cida, lá na sua casa. Eu coloquei o tripé no chão e eu fui lá para o portãozinho e eu cliquei a foto e eu fiz o pezinho posicionada como se fosse... Isso aqui é uma foto de celular mesmo, tranquilinha. Olha só, o caminho começa e ele vai fechando. Isso é a tal da perspectiva. Mas se você passar a mão na tela, não tem frente e fundo. Tem a sensação que a luz e sombra vai causando. Entendeu? Deixa eu fechar aqui. Já essa foto aqui, por exemplo, ela já dá uma ideia de planura. Ou seja, eu estou no plano. O importante dessa foto aqui é o paiol da casa do meu pai. Então, todas as minhas fotos, se você tiver curiosidade, eu sempre coloco uma palavra, isso é coisa minha. Coloco uma palavra no gerúndio. Aí, Vinícius, aí eu me comunicando. Não presta atenção no português, não, tá? Mas a mensagem tem emoção. E aí eu conto a história de cada foto. Então, às vezes eu estou aqui, mas a porta está em perspectiva. Eu tenho a sensação de que tem algo lá atrás. Só que o que acontece com a fotografia? Como lá atrás está escuro, e quando tem pessoa, nós somos o assunto principal de uma foto, geralmente, se tiver, gente, pessoa na foto é concorrência com o assunto. Pode ser a Torre Eiffel. Se tiver pessoa, ela vai ou dialogar ou ela vai brigar. Quer um exemplo do que eu estou falando? Vai fazer foto na praia, vai fazer foto no Cristo Redentor. Você e o Cristo, é você, o Cristo e uma multidão. Você, a praia e uma multidão. É muito difícil, a não ser que você vá num dia vazio, que você não consiga ter gente concorrendo com o seu assunto principal. Quem aí nunca passou raiva? Custou a viajar no lugar, o dia que foi, não conseguiu fazer uma foto porque ou foi clicando, ou mesmo você na foto. Essas fotos também, gente, ó, eu falo isso com o meu marido, ele não entende isso. Difícil demais fazer foto em local público. Tipo isso. Então, gente, aqui também tem uma questão de luz e sombra, que como eu tô aqui, eu tenho essa parte branca, que ela cria uma moldura em mim, essa porta cria uma moldura, é o destaque para essa pessoa, para esse objeto de cena que sou eu, no caso. Eu estou me usando por direitos autorais, tá, gente? Para não ficar expondo, mas às vezes eu uso algumas pessoas que eu sei que essas aulas vão ficar gravadas. E assim, ou eu pedi alguém para clicar para mim, ou eu mesmo posicionei e clico, tá? As minhas fotos. Então, a maioria, se eu não estou clicando, eu estou pensando na foto. Ou eu clico e penso ao mesmo tempo. Eu nunca vou deixar de aproveitar um momento, porque eu não tenho como fazer isso. Aí eu uso o celular para essa. Então, aqui, olha, nesse... Vai abrir para vocês. Nesse tríptico aqui, nessa sequência de 3 fotos,
que eu gosto de trabalhar assim no meu Instagram, eu tenho uma foto em planura chapada, uma foto em perspectiva e outra foto em planura. Isso aqui foi lá em Guaxupé, que eu fui passear, e aí eu vi bonito assim, estava lá fotografando, pedi, me fotografa com a minha câmera, como se fosse aquele momento assim, estou vendo foto. Isso é uma pose, óbvio, eu estou posada, eu gosto da ideia da arquitetura, a pensar que eu sou um pontinho no meio de uma arquitetura, interferindo nessa arquitetura, que eu gosto da arquitetura, mas eu também gosto de sair na foto. Então, neste caso, eu trabalhei a técnica de planura. Então, hoje eu estou passando para vocês 2 análises de o que é planura e perspectiva. Professora, como é que eu aplico isso? Na hora que você for fotografar alguém, ou na hora que você for se autofotografar, por exemplo, que não é o caso, né? Tem gente que não gosta, mas você vai pensar se você quer criar essas sensações com essas linhas diagonais, ou você quer essa sensação de linhas horizontais. As linhas horizontais e verticais, nós vamos falar sobre elas, elas causam a sensação de estabilidade aqui, olha, de calmaria. Eu não tenho vontade de ir atrás dessa janela, eu não quero, mesmo que essa janela estivesse aberta, o assunto principal chama atenção. Se tiver bicho, se tiver gente na foto, vai concorrer. Se eu quisesse fazer uma foto dessa arquitetura, mas tivesse uma pessoa, aconteceu isso comigo. Eu queria fazer a foto da igreja do Caraça e tinha gente. A foto não vale, porque a pessoa atrapalhou e eu não tenho vínculo emocional nenhum com essa pessoa. Ou seja, é uma foto errada. Não é que eu cliquei errado, é porque eu não tive sorte naquele momento. Então, eu criei aqui ó, a sensação de calmaria, de estabilidade, e aqui eu já tenho uma sensação de perspectiva, de que eu vou entrar. É aquelas coisas assim de um caminho. Eu gosto de colocar para vocês entenderem como que eu trabalho a imagem. Eu vou só expor essa foto aqui rapidinho, e eu coloco sempre assim no meu Instagram. Linhas causam direcionamento do olhar também. Sim, muito. Elas são a base de tudo. É o ovo do bolo. Quando você pensa assim, para que serve? Na fotografia, não só para a câmera, mas também para essa construção da imagem, se você sabe lidar com os elementos aqui é cor, textura, linhas, a gente vai falar muito sobre isso, porque aí é fácil de vocês... E vai ter dever de casa, tá, gente? Toda aula tem dever de casa, eu vou mandar lá no grupo, vocês fazem e postam lá no grupo. Bom, quando eu faço uma foto, eu geralmente não coloco frase, aquela frase assim, positiva, não. Eu gosto de contar alguma coisa sobre aquela foto. Todas as minhas postagens basicamente têm isso. Eu coloco assim, caminhando, que é o que eu estou fazendo. Eu não estou no início da caminhada, eu estou no processo, eu vou atravessar um portão. O que será que eu vou encontrar do outro lado? Só a tia Cida, ela sabe o que tem do outro lado, porque é a casa dela. E aí eu venho aqui colocando assim, eu sempre ponho, só de curiosidade, um emoji, um coração azul, que é o que eu amo, a câmera, e um dedinho para cima, louvando a Deus, sempre pensando que Ele está na minha vida sempre. Então, toda a arte que eu faço é por Ele, assim, é a ideia de agradecer. Senhor, obrigado por estar aqui, eu vou registrar esse momento. E aí eu coloquei aqui, nem lembro o que eu escrevi, vamos lá. Gosto da perspectiva do caminho, de portões abertos, e seguir sempre o caminho que Deus planeja para mim. Reorganizar rotas, mudar o percurso. Tanta coisa a gente aprende depois de tantos tropeços. Foto registrada em Rio Manso. O que eu quero dizer com isso? Muita coisa, mas são meus segredos não revelados. Se eu tivesse no início dessa foto, eu estaria começando um caminho. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, ó, no início aqui da foto. Como é que a gente representaria a nossa oficina? A gente está no início, então vai ser aqui. Daqui a um tempo a gente está no meio. E o final? O final é quando a gente fecha um ciclo ou quando morre. Como eu não quero foto de gente, quando a gente morre, então eu vou estar fechando o ciclo mesmo, tá bom? Então, vou fechar aqui. Depois a gente pode... E aí vocês vão começar a ficar viciados, gente, não é ficar reparando. Essa aqui também é lá. Não é ficar reparando assim, nossa, a pessoa tá não sei o quê. Vocês vão começar a pensar assim, ó, depois que fizer... Quem faz aula comigo, olha que legal, tem uma textura no chão, tem um retângulo aqui, tem uma perspectiva, não consigo ver o pé dela. Ela está em primeiro plano, o corpo vai diminuindo, vai fazendo linha diagonal. Ou seja, a gente começa a criar situações e a olhar para a foto, não assim, nossa, fulano está feio, fulano está bonito. A gente não está ligando para isso não, gente. Nós começamos a falar assim, nossa, criou uma sensação de camada e ela interrompeu essa camada, ó. Barreira, isso aqui é iotim, barreira, ops, interrompi com o meu amarelinho, continuou, interrompi a camada. E o
Lucas, vou lembrar o nome aqui, porque aí eu só não vou mudar de tela aqui para não atrasar. Olha como que o primeiro totem, do segundo tem uma distância, do segundo aqui já diminui a distância, aqui já diminui mais ainda, aqui já diminui. Então, quando a gente faz foto de perspectiva, a gente cria essa sensação de profundidade. Não é profundo porque não está no lugar, não é uma escultura, é uma foto bidimensional. Para que eu falei isso tudo hoje? Porque a sua câmera, ela enxerga ela só enxerga bidimensional, ela vai sempre enxergar assim. É você que vai ter que alinhar o seu ângulo para criar a sensação. Como que eu fiz essa foto? Posicionei a minha irmã como se ela fosse um tripé e falei, clica para mim que eu vou estar na terceira fotinha. Pega desde a primeira aqui e pega a última também. Pronto. Eu pensei essa foto e criei esse caminho. Às vezes é tão rápido, gente, não dá nem para fazer uma cara bonita, não, nem uma pose. Mas, enfim, é só essa ideia do pensamento. Eu vou sair daqui, vou voltar para o Zoom, e a gente já deu 10h30, e eu queria conversar com vocês a respeito do que foi a aula de hoje. Alguém conversa comigo? Minhas causas, neste lugar, as distâncias são iguais? A lição, Valéria, isso é que é legal, a fotografia, ela engana a gente, porque dependendo do ângulo, você consegue fingir que a coisa é igual. Não tem aquela foto da perspectiva forçada, que é você segurando a lua? Você está numa distância e a lua está em outra, isso se chama perspectiva forçada. É o ângulo que você alinha e aí você causa sensações. Então, quem está vendo a foto nunca vai ter a dimensão tridimensional que a fotografia causa no bidimensional. Te expliquei? Ô, Joyce. Oi. Aqui, ó, eu anotei direitinho, trouxe meu caderninho, vai ser esse caderninho aqui do curso. E aí, eu já vou te falar que você colocou a questão da câmera, eu vou querer dicas sua para comprar minha câmera, porque até então minha câmera vai ser o celular. Mas eu trouxe, por curiosidade, para a turma ver a câmera de filme que tinha aqui em casa, ela está até boa ainda. Cadê? Você está com a câmera aberta? Espera aí que eu vou te colocar aqui. Ai, Aguinaldo, como é que você está? Eu estou bem, estou melhorando. Estou sem óculos, né? Tá. Estou sem óculos aí. Ô, Aguinaldo, operou a... Operei, mas não estou bem ainda não, mas estou vendo. Tá, não, então beleza. Vai acompanhando aqui que você já conhece um pouquinho da minha linguagem e vai ficar fácil de acompanhar. Tá? Melhoras para você. Obrigado. De nada. Vinícius, desculpa, é porque eu queria falar com o Aguinaldo. Pode falar. Não, é só dizer que eu anotei bonitinho. Aliás, quando estava falando de perspectiva, não quis interromper, mas eu lembrei que a perspectiva, que é uma técnica, então, né, na verdade, ela também vem lá atrás, antes da fotografia, com a pintura, né? Os pintores, eu acho que eu lembro disso, que eles, antigamente, a pintura também não tinha a noção de perspectiva, até que os pintores envolveram essa questão da perspectiva. Depois eu vou querer uma dica sua para adquirir uma câmera, porque eu vou querer fazer tanto foto, até filmagem também com mais qualidade. Meu celular é até bom, mas, enfim, né? Eu acho que quando a gente quer fazer uma coisa melhor, tem que ter um aparelho só para aquilo, né? Que é a câmera que é feita para fotografar, né? Eu trouxe só de curiosidade uma antiga câmera de filme. Adoro! Né, que a gente usou muito já aqui na minha família. Você coloca o filme aqui dentro, entendeu? Aí tá aqui o flash bonitinho, que você colocava as pilhas. Ela tá até hoje, tem a bolsinha lá, guardar. Então, ela tá joia. Mas isso aqui, hoje em dia, né, quase ninguém está fazendo foto de filme. Até depois eu tinha uma dúvida para te perguntar se a foto de filme ela tem uma qualidade superior em relação à foto digital, ou se isso tem a ver com a lente, não tem nada a ver com a questão do filme em si e tal. Mas a gente pode falar na outra aula também. Tá. E eu trouxe uma coisa aqui que lá na frente, se você também quiser a gente falar,
que eu esqueci o nome desse negocinho aqui, ó. Monóculo. É. Aí tem uns monóculos aqui em casa, esse aqui tá sem foto nenhuma. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que faz, né, para fazer esse monóculo? A gente reduz a foto, coloca ela aqui dentro e tal. Então, eu trouxe isso daqui, estou anotando, estou gostando muito do curso. Só isso que Que bom. Obrigada pela participação. Eu tenho muitas também, que eu ganhei, inclusive a Cris me deu uma, a dela, né? Deu na caixinha. A diferença de qualidade, a gente pensa o seguinte, Vinícius, eu vou falar da forma como eu entendo, tá? Porque eu não sou especialista da parte técnica, assim, de dizer, eu sou especialista em compacta porque entendo, domino os botões da compacta, eu sou da era do filme, e eu penso o seguinte, a máquina é a mesma coisa assim, as duas vão te levar para o mesmo lugar, só que um carro é uma bicicleta. São energias diferentes. Por quê? As câmeras digitais, depende da sua digital, você tem aí uma compacta. O que você tem aí equivale a essa aqui, ó, na era digital. É uma compacta. E tem as câmeras profissionais de filme também, que chama Lomo, né? É um outro nome. Quem quiser pesquisar no Google também, Lomo. Se você quiser achar figurinha, gente, olha só, no Instagram, se você vai lá quer achar figurinha, aqueles negócios lá que fica piscando, né? Os GIFs, se você colocar Lomo, vai vir câmera. L-O-M-O, chama Lomo, porque tem a ver, é nome ligado a filme. Então, só para eu não falar muita besteira aqui, né? Porque não tenho essa especialização, esse conhecimento todo, mas você tem uma ferramenta que ela vem toda uma tecnologia digital e você tem toda uma ferramenta que ela é analógica. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estou com isso aqui na mão do que o Vinícius acabou de me falar. Olha a diferença de tecnologia. O que é melhor ou pior? Eu não sei. Ah lá, o Agnaldo também tem filme. Vamos olhar 36. aqui. 36 poses. Ah, tá. Hoje em dia, antigamente isso era ostentação, né? Você comprava filme pequeno. Exatamente. Obrigada, Valéria. Eu tenho aqui o filme, olha o tamanho do filme. É uma área 3 milímetros, né? É um filme de 35 milímetros, 3,5 centímetros. A câmera compacta, ou celular, ou as câmeras que não são profissionais, gente, o quadradinho é isso aqui, olha. Esse é o sensor da câmera. Eu estraguei uma câmera para abrir o sensor dela. Olha, tá pareado com a minha unha, tá vendo? Ou seja, olha a área útil para se gravar uma cena e olha a área útil, isso é uma nanotecnologia. Qual que é melhor? É o tamanho que interfere? É a tecnologia que interfere? Então, isso, eu vou, Vinícius, fechar minha conversa assim. São tecnologias diferentes que prestam o mesmo serviço. Entende? Que porque são tecnologias diferentes. Agora, melhor ou pior vai depender do trabalho, vai depender da sua ideia, vai depender do seu recurso financeiro. Se alguém na aula... Eu tenho toda uma metodologia para explicar como comprar uma câmera. Se além do Vinícius alguém tem vontade de comprar, e aí eu explico como eu raciocino, é só me pedir que eu gravo um vídeo lá para o grupo. Ou então, me chama no particular, tá bom? Porque tem perguntas básicas que eu faço, que a gente faz, né? Como se diz, você tem ideias para você entender como é que funciona isso. Então, o Luiz está pedindo... Vocês só me lembram, falou assim, professora, grava o vídeo. Além do dever de casa que eu vou dar, eu falo assim, grava o vídeo de como que faz como que compra a câmera. Eu prometo que eu já estou arrumando o meu ambiente aqui para gravar mais coisas. Estou virando youtuber, né? Tipo, me segue lá, porque tem que deixar público. Estou brincando. Eu já tenho canal do YouTube, mas não sou uma youtuber, não. Mas como essas aulas têm que ficar, tem que fazer o negócio direito, né? 3 crianças. Tranquilo, Cris. Um beijo. Gente, então, para eu fechar, a gente falou hoje sobre perspectiva, sobre plano. Nós falamos sobre luz e sombra, como a câmera enxerga, como você enxerga. Então, agora, quando a gente for fazer uma foto, que eu vou pedir para vocês, eu vou perguntar para vocês, por exemplo, assim,
Vocês estão levando em consideração se essa foto tem um fundo e esse fundo está interferindo? Ou vocês fizeram a foto só da florzinha e esqueceu que tinha fundo? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Principalmente, gente, interruptor aparece demais nas tomadas, o pé da outra pessoa, enfim. Aí você fala com a pessoa assim, mas por que você deixou aparecer esse interruptor? Aí a pessoa, mas eu nem vi o interruptor. Então, agora nós vamos começar a educar o nosso olhar, porque é muito fácil, gente, pegar... Tudo bem que eu sou fotógrafa, sou professora, aí você pega o Instagram, não estou dizendo que é bonito ou feio, mas você pega o Instagram da pessoa, a pessoa está toda trabalhada na técnica, que ela sabe exatamente o que está fazendo. Você pode questionar o meu gosto, mas a minha técnica está correta. É muito fácil. Aí você vai lá para fora e vai fazer, não, vou fazer a mesma coisa, vou lá em Otim, vou fazer a mesma foto da professora. Não faz. Porque se eu não conseguir a técnica, não fica fácil. Mas o que me difere, meninos, o que difere a minha profissão de vocês, que são alunos, é só porque eu sei. Ao final do processo, vocês vão saber basicamente o que eu sei, que é o conhecimento técnico. Agora, como que você vai se emocionar com esse conhecimento técnico? Aí é com você, aí é sua bagagem. Assim como também eu não consigo me emocionar com o seu conhecimento técnico, mas eu consigo aprender com você. Então, a gente começou a trilhar a nossa caminhada. Guarda essa aula de hoje com carinho, porque vocês vão começar a pensar que quando você... Olha só, é o meu olho vendo o olho da câmera. É enxergar através do olho da câmera aquilo que eu desejo. Porque o que eu desejo está em 3D, em perspectiva, mas eu só consigo gravar isso, por exemplo, em bidimensional, que é o que a câmera. Então, eu preciso educar o meu olhar para enxergar como a câmera enxerga. Tranquilo aí, meninos? Sim. Joyce, tranquilo, mas isso tudo que você falou, isso é enquadramento? Isso está dentro de enquadramento e isso está dentro de composição. Isso está dentro da sua responsabilidade da foto que você quer. Isso não tem nada a ver, isso tem um pouco a ver com aquela parte lá, voltando. Tem a ver com a luz, que eu falei, tem a ver com esses dois aqui, que eu não falei, a velocidade e abertura, tem a ver com o ISO, que eu não falei, tem a ver com o foco, que eu não falei, tem a ver com a fotometria, que eu não falei, mas tem principalmente a ver com isso, composição. Ou seja, o seu desejo de fazer a sua foto. Assim como, olha só que legal, quem está com a câmera aberta deve ter, no mínimo, preocupado de ter uma parede. Ó, o Aguinaldo tem uma planura e o Vinícius tem uma planura. Vocês não deixaram. Eu já tenho uma perspectiva, eu já tenho uma profundidade. Nem uma perspectiva, eu tenho uma profundidade que eu acho que combina com isso. Então, foi pensado gravar a aula disso aqui porque eu gosto desse fundo interferindo. Agora, qual que é a chance de errar, de ter uma foto poluída? É muita. Porque quando você escolhe um fundo neutro, igual você escolheu essa parede neutra, tem duas coisas aí. A parede é neutra e ela não tem perspectiva, né? Não é um caminho aberto. Não é a janela com o céu longe. É planura e neutro. A chance de você acertar... Aí, ó, já começa a bagunçar. A chance de você acertar numa fotografia e fazer ela ficar bacana, quando você está numa condição que não tem erro, é muito mais fácil. Aqui não, aqui eu estou concorrendo com tudo aqui na minha cabeça, ó, meus objetos, essa marca da foto. Como isso é um vídeo, tá tudo bem, eu estou movimentando, mas na hora de fazer uma foto, se eu faço a foto aqui, olha, eu vou parar, tá vendo que tem, ó, uma coisa branca em cima da minha cabeça? Consegue ver? Então, isso pode interferir. Isso pode dar, se eu estiver de frente, dá a sensação de que tem uma linha no meio do meu rosto me dividindo. E se eu tivesse com uma camisa branca, esse branco de cima aqui dessa linha, se eu tivesse com uma camisa assim, ó, ia causar uma sensação de que era cortada por essa linha. Sendo que essa linha, gente, ela está numa distância, quer ver? Ó? Vou pegar um objeto aqui para vocês verem. Eu tenho um objeto aqui, mais ou menos 40 centímetros. Eu vou, ó, olha como é que ele está longe. Mas na fotografia, olha como que ele interfere. Então, se eu for fazer aquela foto final que eu gosto de fazer, eu não vou ficar aqui no meio dessa foto porque o meu fundo é conflitante. Ou eu vou vir mais para cá e ficar nesse azul neutro, ou eu vou vir mais aqui e ficar no meio daqueles objetos pequenininhos.
que interfere pouco. Mas aqui, ó, não é um bom lugar para se fazer foto. Sim? Vamos encerrar essa aula, porque senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira batendo papo, né? Ô, Joyce, mas só para assim, falar. entender, daqueles 7 elementos da fotografia, o enquadramento... Tá aqui. Eu também tenho que sair. A composição é o enquadramento, né? Ainda tem que falar da luz, do ISO, da velocidade do obturador, do resto, né? Sim. Como é uma oficina digital, eu não vou ter acesso à câmera de vocês, dependendo, eu não consigo falar de coisas dentro Oi, tudo bem, Valéria? Dependendo, eu não consigo, por exemplo, falar... Quem fez a oficina que começou presencial, eu consegui chegar até o botão. A Jack estava fazendo aula aqui, agora ela já deve ter saído. Eu consegui ensinar a Jack a trabalhar com velocidade do obturador sem chegar perto dela. Só porque eu já tinha acesso ao equipamento. Com vocês vai ser sem câmera, né? Sem eu ver vocês. Talvez eu não consiga acessar o equipamento de vocês, mas o tema eu consigo sim. A gente vai ter essa pegada aqui na aula, tá? Vai ter coisas mais técnicas, vão ter exercícios, vai ter coisas que eu vou fazer aqui para vocês fazerem juntos, tá bom? Não é só análise gráfica, não. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre planos, composição. Hoje eu só dei uma ilustração de como a câmera enxerga. E aí, agora a gente vai falar sobre planos e composição, ok? Gente, eu vou fazer um print da tela. Quem quiser conversar comigo, fica à vontade aqui. Quem quiser conversar lá no grupo também. Deixa eu dar um print na tela, pode? Vou cobrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou cobrar esse print, esse trem. Tá, eu mando lá no grupo. Vai lá, gente. Eu vou cobrar em espécie mesmo, dinheiro. Ah, tá. Tô pagando. Tá bom. A Ana tá aqui. Gente, Aguinaldo é assim, não repara, não. É um amor de pessoa, né, Aguinaldo? Pode tirar o print. Posso? Vamos lá. 1, 2 e... Pronto, deixa eu ver se salvou, porque os prints... Vou jogar lá no grupo. Fica meio torto mesmo. Ah, ficou lindo, gente. Pronto, joguei lá no grupo. Só voltar aqui. Você tá cobra criada nesse treino já, hein? Mais ou menos, Aguinaldo. Eu tô passando um pouco de raiva, sabe? Gente, ó, bom dia para vocês. Muito obrigada. Para você também. A gente vai conversando lá no grupo e aí eu vou encerrando a aula, tá? Bom dia, Beijo. Ana. Beijo. Tchau, Valéria. Tchau, Luiz Felipe. Tchau, Maura. Tchau, Aline. Tchau, Kevin. Tchau, Adriene. Tchau, Vinícius. Tchau, Aguinaldo. E tchau, Joyce. Fomos. Tchau. Tchau.